a gente já está com um número aí de participantes. Todo mundo que entrar, por favor, deixa o microfone no mudo para a gente não ter interferência. Quem não estiver falando, deixa o telefone no mudo. O chat está ativo para que as pessoas entrem e façam perguntas. E a gente replica essas perguntas para as nossas 3 convidadas. O Paulo começou a gravar, e aí acho que vale a pena eu aproveitar que ele está gravando e já fazer a minha apresentação, e depois eu passo a palavra para ele. Bom, eu sou Regina, e sou parceira do Paulo já há algum tempo, né, Paulo? A gente se conheceu Minha moderadora preferida, né? nesse mundo de consultoria, e eu estou aqui só para facilitar, apoiar aí o grupo junto com o Paulo, mas as estrelas da noite são as nossas 3 convidadas. Obrigada por estarem com a gente, sejam bem-vindas, e obrigada a todos os participantes, que a gente possa ter uma noite bem rica, como todas têm sido, né? Bom, pelo que eu estou sabendo, nós vamos começar com a Joana hoje, né, Joana? Seja bem-vinda. Olá, obrigada, Paulo, obrigada, Regina, um prazer. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, tenho certeza que vai ser uma noite linda aí, de trocas. Bom, eu posso começar. Pode, nós vamos falar sobre transpessoal hoje, né? Falando Eu queria até que um pouco, Regina, não sei se você quer ir aqui um pouco como que a gente se conecta aqui. Acho que a gente já pode começar, né, Paulo? Pode, já está As gravando, pessoas vão fiquem à entrando, vontade. isso aí. Eu estou liberando aqui, tá? Eu estou quietinho que eu estou liberando a entrada de todo mundo, mas fiquem à vontade já, tá? Joana, a palavra é sua, tá? Maravilha, pessoal. Então, boa noite todo mundo, né? Como eu comentei, é um prazer estar aqui com uma oportunidade como essa, dividindo aí esse espaço com essas estrelas mesmo. Gostei aí do nome, Regina, acho que é isso mesmo. E eu sou a Joana, eu sou psicóloga de formação. Então, desde da minha graduação, eu também tenho uma bela inclinação pela perspectiva da saúde mental. Atuei aí por mais de 2 anos em centros de atenção psicossocial, CAPS, lá na região que eu me graduei, né? Não sei se todos conhecem, mas na região do Vale do São Francisco, Juazeiro, Petrolina, lá bem sertão do Nordeste mesmo, né? Acho que o sotaque não vai negar. Sou baiana, mas fiz a minha graduação lá na Universidade Federal do Vale do São Francisco, e uma formação riquíssima aí, que também contemplou não só a perspectiva da saúde mental, mas também um olhar para gênero, já que eu tive uma passagem também por atendimento em delegacia da mulher, trabalhei em CAPS também, não só com transtorno mental, mas na linha de álcool e drogas e algumas outras perspectivas, e mais para o fim da graduação, tive aí também uma aproximação com RH, recursos humanos, né, desde da perspectiva também de orientação profissional, ainda em escolas públicas, com alguns estudantes aí também da rede de ensino público lá da região, né, do Nordeste, e depois disso trabalhando com treinamento, desenvolvimento, e mais para o fim da graduação, de fato, focando aí em outros subsistemas de RH. Desde então, eu acabei nem voltando para minha terra natal, que é Salvador, mas tive uma oportunidade de cursar fora, um curso onde eu também conheci o meu atual esposo, o Diogo, e ele me incentivou demais a vir para São Paulo, e eu tinha aí uma veia um pouco acadêmica, né? Quando a gente está na graduação, principalmente aí pública, tem um olhar para seguir para mestrado e tudo mais, e eu acabei optando para vir para São Paulo para fazer um mestrado, e na época vi que não daria muito certo, porque era tudo muito caro em São Paulo, para uma realidade que eu tinha na época, mas segui na linha aí de pós-graduação em recursos humanos, então fui para uma linha de gestão estratégica de pessoas, e estou fazendo esse contexto mais para vocês entenderem um pouco do histórico, mas vocês vão entender o porquê aí de toda essa trajetória que começou também na saúde, né? E aí não segui no mestrado, mas segui na especialização em gestão de pessoas. Depois tive também uma extensão aí pela PUC em diversidade nas organizações, então trabalhei questão de gênero,
pessoas com deficiência, toda a perspectiva também de identidade de gênero, né? Não só a perspectiva também de gênero, enfim, só de equidade, mas também numa linha de identidade, orientação e tudo mais. E aí eu tive passagem, então, aqui em São Paulo, já em empresas de consultoria de recursos humanos, logo depois também segui para uma área de seguros, né, então, uma empresa americana aí que eu fiquei por bastante tempo também atuando em subsistemas de RH, passei pelo agronegócio aí também, na linha de RH ainda também, tendo todo um olhar para um outro segmento, e mais recentemente, estou há quase 4 anos no United Health Group, que é um grupo de saúde e bem-estar, né, o maior grupo de saúde e bem-estar do mundo, é uma empresa americana, que na verdade adquiriu a Amil aqui no Brasil, acho que só para vocês se familiarizarem um pouco mais, e hoje a gente tem 3 empresas no grupo, né, tem a Amil como operadora de benefícios, saúde, dental e médico mesmo. Temos o Grupo América Serviços Médicos, que é um grupo de mais de 17 hospitais e diversas clínicas e diversos ambulatórios também focados aqui para atenção assistencial. Então, vocês imaginem nesse momento a intensidade aí do nosso trabalho também agora, né? Então, tem hospitais como o Samaritano, Paulistano, enfim, Vitória, Moema e outros que talvez alguns de vocês conheçam. E temos a Opinton, que é uma empresa de tecnologia voltada para serviços de saúde, que também tem toda uma expertise de dados e tem até algo que também eu imagine que tangencia aqui a nossa conversa, que é o que nós chamamos de EAP, né, que é Employee Assistance Program, que na verdade é um serviço de apoio ao funcionário, ao empregado, ao colaborador, de suporte psicológico, jurídico, financeiro ou social, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é interessante deixar também registrado, porque a gente tem algumas ações aí hoje sendo desenvolvidas, principalmente para a ponta, para a saúde, num olhar de sustentação e suporte à saúde emocional também dos nossos colaboradores, né? Então, acho que queria só passar um panorama geral de quem eu sou nessa perspectiva de carreira. Então, hoje eu estou diretora de talentos do United Health Group Brasil, onde a gente tem desde a área de atração e seleção até a área de estratégia do talento mesmo, então, carreira, sucessão, toda uma perspectiva mesmo de desenvolvimento, treinamento, hoje está sob a minha responsabilidade, além do tema que eu também sou apaixonada, que é inclusão e diversidade e cultura organizacional. Então, isso para mim, áreas deliciosas do RH e que eu vejo que tem bastante sinergia, talvez com a conversa que a gente vai ter aqui hoje, mas eu basicamente queria também trazer um olhar de que essa minha área hoje suporta toda a linha de frente dos hospitais e das unidades assistenciais do grupo, onde a gente tem vários profissionais da saúde aí na ponta, na linha de frente, desde auxiliares, técnicos de enfermagem, até enfermeiros, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, que, como vocês podem imaginar, estão aí, de fato, na linha de frente e desculpem até a expressão, mas em algumas situações em estado de guerra, né? Eu acho que a gente tem vivido isso diariamente, não tem sido fácil, então, por exemplo, não existe feriado, né? Embora a gente tenha ouvido aí os decretos e todas as definições de governo, então, é um time que trabalha quase que 24/7, tem aí pessoas que estão a mais de 2 turnos e, enfim, tem aí duplo vínculo, às vezes triplo vínculo, a depender da organização, então, tem todo esse desafio, trabalhar com os profissionais que agora precisam cuidar na linha de frente e vivenciarem situações que eu imagino aqui nesse call, né, não haviam precedentes na história, né? Eu acho que, por mais que a gente tenha já visto e ouvido, por exemplo, sobre gripe espanhola em 1918 e 19, eu entendo que essa perspectiva do Covid, especialmente para a área da saúde, é algo sem precedentes, né? Eu acho que ninguém imaginava a proporção que teria isso, é difícil até, me emociono aqui falando, mas é algo que a gente, ainda que já ouvisse
isso há algum tempo, porque é uma empresa que é multinacional, que tem a sede nos Estados Unidos, que já tinha aí rumores da pandemia antes mesmo de chegar o primeiro caso aqui no Brasil. A gente, de fato, não imaginava, ninguém esperava, ninguém estava preparado, ninguém tinha, de fato, uma dimensão do que seria isso atuando na ponta hoje, né? E eu acho que, enfim, não vou me alongar muito, mas trazendo talvez um pouco para essa conversa, o que eu queria colocar aqui é como nós, enquanto área de recursos humanos, especialmente a minha área, que é uma área de talentos, e vai desde a atração e seleção aí, que a gente já chegou só nesses 2 meses, de abril e maio, a contratar mais de 3.800 vagas, entre temporárias e CLTs efetivas, né, até porque a gente tem um nível de afastamento também super alto, mas também temos a missão do desenvolvimento e do suporte à saúde emocional do nosso colaborador, né, então, hoje nós temos um programa que está sendo desenvolvido muito na linha de cuidar de quem cuida, já que a gente sabe que quem está lá na linha de frente está cuidando, talvez de familiares nossos ou de conhecidos, e que precisam também ter todo um tipo de suporte emocional e, às vezes, físico e de equipamento e de proteção, e diante de tantas incertezas, a gente precisa dar esse suporte enquanto uma área de gestão de pessoas, né? Então, a gente tem várias iniciativas sendo colocadas em prática, acho que ao longo da conversa, até de novo, não me alongar tanto, mas a gente tem diversas iniciativas enquanto área de pessoas, de partir primeiro para a escuta desses profissionais, né? Então, o ouvir-me é algo que também está sendo muito levado em consideração, e daí entra também a perspectiva do EAP que eu comentei, né? Que na nossa empresa nós adquirimos um produto da Optum para os colaboradores da Mil e do Américas, por exemplo, que é o que a gente chama de PAC, que é um programa de apoio ao colaborador, e essa escuta é feita, contemplado aí no nosso escopo de benefícios, né? Germe, que vai muito na linha do reduzir os impactos e reduzir o risco que eu tenho na exposição de um vírus altamente contagioso, e pelo que a gente já viu, especialmente no Brasil, e com todas as diretrizes que a gente vem acompanhando, muito letal, né? Então, a gente tem o proteger-me como algo físico mesmo, de proteção aí, voltado para esse momento, para esses profissionais, mas tem também o preparar-me, até numa perspectiva de treinamentos básicos, de paramentação, desparamentação, que por mais que a gente imagine que seja simples, uma lavagem de mãos, por exemplo, acho que uma lavagem de mãos diante de um cenário de pandemia e com o vírus que é, de novo, altamente contagioso, com alto índice de letalidade, inclusive, diante de tudo que a gente já tinha visto até aqui, a lavagem de mãos não é simplesmente uma lavagem corriqueira de mãos, né? Tem toda uma técnica, tem treinamentos específicos para a gente trabalhar nessa perspectiva. E aí tem um apoiar-me, que com atividades, por exemplo, de mindfulness, até de coral da empresa, em algumas das nossas unidades de lives, inclusive, né? Acho que a gente tem agora inserido-se aí no mundo das, inclusive para os profissionais assistenciais, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas que estão na ponta, participando aí também com a gente de uma live, com uma banda karaokê, e que foi, assim, uma iniciativa super inovadora, mas é muito nessa linha de como lidar no contexto de estresse, com ações que possam apoiar esses colaboradores, né? E, por fim, a gente tem o cuidar-me, que é também pensar, por exemplo, na alimentação, no transporte, no cuidado educacional infantil, porque esses colaboradores estão na linha de frente, como eu comentei, às vezes tem um duplo vínculo, talvez um triplo vínculo, com quem seus filhos ficam nesse período, e com todo o desafio que a gente tem visto de isolamento social, das escolas, de fato, não trabalharem aí mais presencialmente e tudo mais. Então, acho que esse cuidar-me também tem uma perspectiva exponencial para esse momento, né? Então, esses são os pilares que a gente vem trabalhando na organização, aí se baseando até num estudo também americano que a gente teve para profissionais da assistência, mas, em linhas gerais, era mais para trazer um pouco aqui de como a gente vem
apoiando profissionais na linha de frente e pensando na importância desse cuidar de quem cuida, né? Que é muito difícil, é um desafio gigantesco que essas pessoas estão vivendo hoje. A gente tem casos, por exemplo, inclusive de profissionais que nem são da assistência na ponta em si, não são técnicos, não são enfermeiros, mas são, por exemplo, profissionais de limpeza, profissionais de serviços gerais, que também têm se afastado, e não necessariamente pela infecção por Covid, mas por síndrome do pânico, por exemplo, por burnout, que uma pandemia como um vírus como esse possa causar, não necessariamente só pelo vírus em si, mas tivemos casos de óbitos de colaboradores, inclusive. Então, enquanto área de pessoas, como é que a gente trabalha as condolências, como é que a gente trabalha todo o respeito à família desses profissionais também, em termos de seguro de vida, enfim, outros aspectos. Então, era um pouco disso que eu queria começar aqui falando, de como a gente, enquanto empresa de saúde, precisa também pensar nos nossos profissionais, né? Acho que toda empresa tem um papel social, e agora mais do que nunca, a gente vê o papel social que uma empresa de saúde tem para o Brasil e para o mundo, poderia dizer, né? Acho que mais do que nunca todos os profissionais da saúde estão sendo vistos e valorizados, e que bom. Fico muito feliz também de saber que pelo menos 85% desses profissionais são mulheres, né? São as bruxas ou as deusas, ou como a gente queira também chamar, mas que estão na linha de frente, heroínas, e a gente precisa trabalhar todo esse cuidado também com essas profissionais. Então, é um pouco disso, Paulo, enfim, não sei, Regina, se eu também fui prolongando demais, mas queria só trazer um pouco desse olhar aí, de uma perspectiva empresarial nesse momento de pandemia, né, enquanto RH. Na verdade, você deu Acho que ótimas ideias. Karaokê, a gente pode fazer degustações nas próximas versões e partir para coisas diferentes, né, Regina? Muito, é isso aí. muito Tem que bom, variar, viu? né? Olha, Joana, foi só muito bacana o repete karaokê, pra gente, por gente. Depois favor, posso o que passar para significa a vocês a sigla live. EAP? Travou? Desculpa, para mim cortou um pouco. Eu não sei se foi minha conexão, Regina, repete travou pra um pouco. gente, Se por você puder favor, o que repetir. significa a sigla EAP? Teve uma pergunta aqui, só para a gente deixar explícito aqui no chat. Claro, é o Hã? Employee Assistance Program, Legal. né? Lá na nossa operação, e aí eu sei que é muito tênue, né? Porque a Optum, ao mesmo tempo que é uma empresa do grupo, é uma empresa que traz um produto para o grupo. Então, a Opto também trabalha com outras empresas. Por exemplo, eu trabalhei na Monsanto, né, que é empresa de agronegócio. É uma empresa que também tinha o produto da Opto, o EAP, mas tinha como nome Monsanto com você, por exemplo. Ou na IG, que é onde eu trabalhei, era Atenção PES, que era um alinhamento com a Sodexo, né, que já tinha refeição, alimentação, então tinha atenção, e era esse produto conectado, mas é o produto da Optum, que é o EAP, Employee Assistance Program, EAP, né? Lá nós chamamos de PAC, que é o Programa de Apoio ao Colaborador, mas é o produto da Optum que nós nomeamos como PAC, né? Mas a origem dele é de fato do EAP, que é Employee Assistance Program. Perfeito, obrigada. Para o colaborador fica mais bonito o PAC mesmo, né? Fica mais fácil, né? Mas agora eu vou chamar. Mais fácil, exato. Cibele, você está por aí? Eu tô. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. A gente só não te vê, né? Mas a gente já sabe que isso é de propósito, mas tudo bem. Tem algum setup aqui que não funciona muito bem com o Google, não sei o que é. Mas Bom, fica boa à noite. vontade. Paulo, queria agradecer o convite teu, da Regina. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Cris e com a Joana, uma baita oportunidade, né, da gente bater um papo gostoso agora à noite. Me apresentando rapidamente, eu sou sócia fundadora de uma consultoria que se chama G3, atuo também como conselheira, mentora. Eu trabalhei mais de 20 anos como executiva de RH e de gestão, né, com outras áreas agregadas. Eu tive passagens pela GE, AES Brasil, Grupo Abril, Latam Airlines e Intercement, uma posição global. E
E eu queria começar falando um pouco para vocês sobre, né, trazendo a questão da saúde mental e introduzir a questão da espiritualidade no trabalho, que eu acho que é super apropriado, não só para o momento que a gente está vivendo hoje, mas fora da crise também, né? A gente tem que pensar nessas coisas, não só quando a gente está em crise, mas principalmente quando a gente está fora, para estar preparado, né? Então, a saúde mental é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, né? A World Health Organization define saúde mental como estado de bem-estar, onde as pessoas fazem uso das suas próprias habilidades, podem lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade. E quando a gente tem um problema nessa área, a gente perde essa condição, né? A gente rompe com o estado de bem-estar. Isso afeta a nossa capacidade de tudo, né? Desfrutar a vida, enfrentar a vida e de viver em comunidade. Problemas de saúde mental, hoje em dia, ele é cada vez mais comum no mundo. Só a ansiedade, eu acho que hoje tem mais de 260 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade no mundo. Se a gente trouxer isso para o Brasil, de acordo com os dados da OMS, né, Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da nossa população sofre de ansiedade. Isso dá algo como 19 alguma coisa, milhões de brasileiros. E nós somos o 5º país mais depressivo do mundo, onde só a depressão afeta 12 milhões de brasileiros. Né? São dados bastante preocupantes. O ano passado, eu tive com o Paulo num evento global para tratar de saúde, fazer uma carta, né, uma proposição para o país, para a gente melhorar as condições de saúde, atenção primária, enfim. E eu fui representar o lado corporativo, né, das empresas, e um dos grandes temas de preocupação minha já naquela época já era, né, a saúde mental e como que a gente está atento para isso, o que a gente está fazendo nas empresas, né, em torno disso, porque saúde mental é um reflexo da realidade que a gente vive hoje, né? Seja pressão no ambiente de trabalho, seja situação afetivas na nossa vida pessoal, relacionamentos. A gente estima que 20% dos colaboradores ativos hoje estão trabalhando sob uma forte pressão emocional. E isso acaba comprometendo nossa saúde física, psíquica, tem queda de produtividade, faltas, né? O absenteísmo, turnover. E tem uma estimativa também que a gente tem 32% dos trabalhadores brasileiros sofrendo com o efeito do estresse, que é um dos primeiros sinais do burnout. Então, não é um quadro muito animador, né? E quando a gente tem o Covid-19 e toda essa questão desse estresse associado, seja as pessoas que estão em casa com familiares, acumulando o trabalho de casa, o trabalho que já trouxe para casa, criança, homeschooling, né? É algo que tende a aumentar esses números, né, nessa época. E como que a gente vai sair disso tudo, né? Mas como que a gente melhora quadros como esse, né? Falando fora de momentos de crise agora, né? Pelo lado da empresa, como que a empresa pode tornar um ambiente de trabalho menos tóxico? Pode criar política que vise o bem-estar do colaborador, carga de trabalho compatível, intervalos de descanso, aconselhamento para que o colaborador tenha quem recorrer em momento de necessidade, como esse que a Joana estava falando, né? Esse programa, o EAP, o PAC. Práticas de saúde que vão além dos exercícios laborais, também é algo que pode ser feito. Mas a pergunta que fica para mim é se isso tudo é suficiente, ou se a gente pode fazer alguma coisa a mais, alguma coisa além disso. E aí aqui para mim entra o tema da espiritualidade no trabalho. Veja bem, espiritualidade no trabalho não é religião, não tem que estar vinculado a nenhuma forma particular de vida religiosa. É simplesmente a gente ter posturas coerentes com o que a gente acredita. É viver bem com o outro, é cuidar do convívio, do relacionamento, ser inclusivo, né? Trabalhar com os nossos preconceitos. Então, a gente não está falando de práticas religiosas, mas de dimensões menos exploradas de capacidades e potencialidades humanas. E eu acho que isso é cada vez mais importante na empresa, né? Porque sem isso, o resultado da empresa vem, mas por um tempo, depois ele diminui, porque as pessoas ficam doentes, não têm vontade de trabalhar, faltam, saem da empresa, né? Tem bastante coisa associada a isso.
Antes a gente falava muito da vida pessoal e a vida profissional, né? Que não se misturavam. Eu acho tão engraçado isso, né? Essa dissociação. O ser humano é um só, ele é integral, né? Deve ser considerado como tal. Não há dúvida de que um ser humano desenvolve todas as suas dimensões, é capaz, né, de ter um desempenho melhor em todas as áreas da sua vida. A gente tem um estudo mundial da Organização Internacional do Trabalho que mostra que a violência no local de trabalho, incluindo assédio moral, sexual, agressão física e verbal, pode estar custando entre 0,5% e 3,5% do PIB em faltas, licenças médicas e perdas de produtividade. Então, se a gente não quer fazer, né, uma mudança nesse ambiente tóxico que a gente tem na empresa, porque a gente acha que dá para trabalhar melhor, que pode ser melhor, a gente tem um motivo, né, financeiro e de resultado para isso, que ajuda a gente a entender que os números de ambientes que não são tóxicos trazem resultados melhores, né, para todo mundo. E por que, né, então por que exercer a espiritualidade na empresa? Eu acho que é super simples, né, para que a gente possa conviver pacificamente com a imperfeição, com o erro, né, que a gente tenha um ambiente de aprendizagem, que a gente possa agradecer e parabenizar, criar apoio, formar comunidades, comprometimento com desenvolvimento contínuo, pessoal e profissional, né, integrado de uma forma única. Aí sempre tem aquela pessoa que vem e fala assim, ah, tá bom, mas o problema é que eu pratico e os outros, né? É sempre o outro, nunca é a gente, né? Eu acho que quando a gente faz a nossa parte, quando a gente contribui positivamente para um ambiente de trabalho, a gente recebe de volta a mesma coisa, né? Eu acho que por afinidade os iguais se atraem, se juntam. E acho também que a empresa é um lugar excelente para a gente se aperfeiçoar, porque a gente passa a maior parte da nossa vida nela, não é nem do nosso tempo, é da nossa vida, né? Útil nela. Então, a empresa pode servir como um poderoso complemento educacional na vida das pessoas, ensinando o respeito à diversidade de ideias e opiniões, a inclusão de pessoas, a importância da comunicação clara e objetiva, o valor do trabalho em equipe, da prática ativa e profissional da cooperação e da solidariedade. E isso tudo, gente, em detrimento da competitividade e do individualismo egocêntrico, né? Porque onde tem excesso de competitividade, egocentrismo, a gente não consegue fazer nada disso, né? A gente não consegue trazer nada disso para a realidade. Agora, isso é suficiente? Fazer só a minha parte? E a liderança, como que fica, né? Eu acho que a liderança é super importante nisso, né? Hoje em dia a autoridade não é mais imposta, ela é aceita. Eu tenho até um amigo no Rio de Janeiro que fala, puxa vida, mas na minha parte, né? Na minha hora, isso acontece, era tão mais fácil ser chefe do que líder, né? Mas é. Hoje ela é aceita, né? A gente é aceito pelas pessoas, a gente lidera, a gente não impõe, não cobra, não fica em cima olhando o detalhe do trabalho. Então, os executivos e os líderes, eles têm um papel fundamental na incorporação dos valores da espiritualidade, seja os métodos, a própria missão e valores da empresa, porque são esses métodos, missão, valores, que são eles, né, que são definidos pelas lideranças, pelos executivos e fazem com que a empresa haja como espírito social ou não. Só entregar o resultado já não basta mais, né? A forma como a gente entrega o resultado é que faz toda a diferença. Se for de uma forma adequada, que não acabe com o clima, que traga as pessoas para uma causa, que seja um lugar onde as pessoas gostem de trabalhar, o resultado ele é sempre maior, não tem como ser diferente. Aí alguém pergunta, e o lucro, então? Não tem, a gente não tem que ter lucro, não tem que visar o lucro, isso é alguma coisa ruim? Não, né? Não é. A gente não ignora que as empresas privadas buscam lucro e não tem mal nenhum nisso, né? É através disso que elas sobrevivem e que a gente tem os empregos, que a gente tem geração e distribuição de renda e que a gente faz com que o mercado funcione. Ele é necessário e é respeitável. Agora, a forma como a gente faz isso é o que a gente está discutindo aqui, né? A adoção de modelos de liderança que são centrados em responsabilidade social, princípios e valores humanistas e espirituais, que satisfaçam os colaboradores e que passam a trabalhar mais animados e comprometidos com a organização. Isso tudo, gente, parte do CEO, ele ou ela que dá o tom da cultura da organização, né, para toda a organização. Começa com seus fundadores, evolui acionistas e é o CEO, é a pessoa que está lá dentro, né? E o RH tem um papel fundamental nisso, está sempre junto ali, braço direito.
Para encerrar, né, o que eu queria falar para vocês como entrada é que, para mim, a espiritualidade ela passa assim muito longe de ser algo abstrato e sem importância. Ela envolve valores que são essenciais e muito práticos e que merecem um cuidado especial por parte das empresas e dos seus colaboradores. Eu acho que o fundamental está no respeito ao próximo e a si mesmo. Eu acho que falta, né, a gente ter a consciência de que a gente está todo mundo, tudo navegando no mesmo barco, na mesma nave. E como companheiros de viagem, o melhor é a gente agir em união e com respeito a nós mesmos e ao meio ambiente, pensando também nos que ainda estão por vir, de modo a tornar a nossa jornada o mais agradável possível. Eram esses pontos que eu queria trazer para a discussão hoje. E queria agradecer a vocês. Acho que agora a Cris vai falar? Vai falar sim, e fique tranquila que nós já temos questões para vocês discutirem aí, tá? Via chat, se vocês quiserem dar uma olhadinha, fiquem à vontade. Cristina, a bola está contigo agora. Claro. Então, muito bom ouvir vocês, e muito agradecida aqui, né, por estar partilhando com vocês do que para mim é um tema que é tão especial, né? Então, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a porta-voz da transpessoal aqui do grupo, né? E o que será que é isso, né? Que esse negócio transpessoal, o que quer dizer essa palavra? E que muitas vezes a gente não consegue nem traduzir, nem explicar muito bem, né? Então, a transpessoal está na minha vida desde sempre. Eu sou psicóloga também de formação, e venho trabalhando com a área da saúde, especialmente num primeiro momento ligada à saúde física mesmo, se é que a gente pode separar as coisas, e ao longo do nosso papo aqui, eu espero que a gente não separe mais, mas enfim, eu comecei trabalhando em hospital geral, né, trabalhei no INCOR, né, e já naquela época eu me perguntava, eu percebia que a minha formação de psicologia não me preparava para aquilo que eu presenciava, né, que basicamente era o sofrimento que a gente não consegue nem botar em palavras, né, sofrimento de bebês, sofrimento de mães, de pais. Depois eu segui nessa área e acabei tendo a oportunidade de morar alguns anos fora, onde eu trabalhei num hospital em Londres, e eu trabalhei especialmente com a área de transplantes de medula óssea. Então, eu acabei tendo a oportunidade de atender muitos pacientes que eram transplantados, e na época eu já sou uma pessoa com uma certa carga etária aí, vamos dizer assim. Naquela época, né, o transplante de medula óssea não era o que é hoje. Vamos abrir esse parênteses. Então, as pessoas ficavam numa bolha e não podiam receber, mais ou menos o que está acontecendo agora, né, gente, com o Covid, só que um pouco exagerado, né, porque essa bolha realmente ela era produzida e a gente não podia entrar em contato de forma alguma com esse paciente, e eu era uma das únicas que conseguia fazer isso. Pacientes que não conseguiam ter voz para falar por conta do tratamento, então eu acabei tendo que criar formas de comunicação, né, para dar conta dessa escuta, desse trabalho, né. E ali foi quando eu comecei a pensar em espiritualidade, de fato, como algo ligado à minha profissão, porque eu comecei a perceber que não dá para você chegar perto de uma pessoa que está à beira da morte, sem incluir a dimensão espiritual, né, nessa escuta, sem torná-la presente. E aí, lembrando bem a vocês que a Cibele falou super bem sobre isso, que ela disse, né, que o espiritual aí não tem nada a ver com religião, tem a ver com religião, pode ter a ver, mas não necessariamente, né, realmente o espiritual é algo que traz um sentido, né, que está ligado à produção de valores, à emergência de valores e de sentido para a vida, para a morte, para o sofrimento, né. Então, essa dimensão espiritual foi algo com o qual eu realmente comecei a lidar, e através dessas experiências que são
inesquecíveis, assim, né, na minha vida, com esses pacientes. Eu continuei fazendo isso quando voltei para o Brasil e trabalhei no Hospital Albert Einstein por um tempo, e continuei trabalhando com pacientes oncológicos, e assim, muitos desdobramentos, né, nessa área dessas tentativas de incluir a dimensão espiritual numa época em que ninguém fazia isso, e em que havia uma certa caça às bruxas, né, porque essa palavra espiritualidade não era pronunciada nos ambientes, incrivelmente, tá, não era pronunciada nos ambientes de tratamento de saúde. Incrível isso, né? Mesmo em hospitais religiosos, como, por exemplo, o Hospital da PUC, no Rio Grande do Sul, era muito complicado usar a palavra espiritualidade se você é uma psicóloga, um psicólogo atendendo um paciente internado. Então, né, nos idos aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, isso ainda era um tabu, é como se realmente a espiritualidade tivesse ficado à margem, né, daquilo que seja considerado importante, né, no que tange à saúde. E isso foi mudando aos poucos, eu acabei justamente nessa época me aproximando da orientação do approach transpessoal, né, como uma possibilidade justamente de inclusão da espiritualidade no meu trabalho. E eu não tive nada da transpessoal na minha graduação, né, realmente conhecia muito pouco, só en passant. E eu mergulhei na transpessoal, né, e comecei a fazer cursos, e desde então, isso vem acompanhando a minha vida. Então, assim, basicamente, hoje eu não trabalho mais com hospitais, mas eu continuo trabalhando com saúde. Junto com a minha sócia, querida sócia, a Luciana, a gente fundou um espaço clínica chamado Manamundi, onde a gente tem, então, desenvolvido um pouco, assim, a repercussão de todos esses anos trabalhando com esse olhar transpessoal e muito integral, né, onde existe uma perspectiva aí de saúde que é mais do que a união, sabe? É a troca, a união e a troca harmoniosa, né, entre essas dimensões humanas, né, que é o corpo, né, a mente e a alma, e o espírito também, né? Então, essas dimensões, elas estão interrelacionadas e a gente procura integrá-las realmente quando a gente estabelece um plano de cuidados para quem nos procura. E isso se aplica tanto à área clínica, quanto à área de saúde, organizações, quanto à área das escolas, educação, né? Então, a gente tem desenvolvido, assim, um trabalho bem interessante. Agora, não é fácil, porque as pessoas realmente confundem as coisas. Então, acho que é importante a gente esclarecer aqui o que é, por exemplo, transpessoal, né? Então, transpessoal, o nome diz, trans quer dizer além, incluir, né, passar por e ir além do pessoal. E essa é uma questão bem interessante para a gente colocar, porque aqui eu estou dizendo para vocês que o transpessoal, ele não se opõe, né, ao cuidado com as coisas materiais, com o nosso ego, né, ao cuidado, às coisas que nos fazem sobreviver e nos fazem, enfim, superar, inclusive, as adversidades, né, esse cuidado aqui, Maslow, lá atrás, né, quando ele trouxe, e a transpessoal, ela é dessa época, e o Maslow é um dos principais autores responsáveis pela transpessoal, lá no final dos anos 60 nos Estados Unidos, junto com alguns outros importantes nomes, né, da psicologia, o Maslow trazia a pirâmide das necessidades, que eu acho que todo mundo que fez administração de empresas, todo mundo que lida com RH, com empresas, todo mundo já ouviu falar, já estudou, né? Pois é, mas poucas pessoas sabem que Maslow também trouxe o transpessoal, e ele dizia que ali no topo dessa pirâmide das necessidades havia um momento em que a pirâmide se invertia, e aonde existia algo que ele denominou de transcendente. E é isso que a transpessoal trata.
Ela trata da gente reconhecer que existe em nós uma pulsão, uma força motriz, uma motivação que é genuína, que é natural, que nos leva em direção à realização do nosso melhor potencial, mas que vai além, na busca do sentido, do propósito para a nossa existência, na busca do nosso crescimento espiritual, por assim dizer. E com esse ir além, emergem em nós valores, e esses valores são valores que são perenes, eles são universais, eles são partilhados por toda a humanidade, independentemente de cultura, independentemente de idade, né, de status social da pessoa. Todas as culturas, todas as pessoas podem desenvolver e podem sentir esses valores, né, à medida em que a pessoa vai se desenvolvendo em relação ao seu melhor. E esse seu melhor é um estado de conexão, um estado de unidade, é um estado de integração. Por isso, assim, são palavras, né, que às vezes ficam um pouco soltas, mas quando a gente tenta juntar tudo isso e olhar para o nosso momento atual e pensar na saúde e pensar justamente no sofrimento que a gente está vivendo, como não pensar no transpessoal, né? Eu comparo muito o que a gente está vivendo agora, até mesmo com alguém falou, acho que foi a Joana, que falou ela usou a palavra guerra, né? Eu comparo muito, sim, com uma situação de guerra, e eu me lembro de como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas que viveram em campos de concentração, e a gente tem um livro lindo sobre isso, que Viktor Frankl escreveu, né, que foi um psicanalista dentro de um campo de concentração, criador da logoterapia, e ele dizia, olha, o espiritual é aquilo que nos ajuda, né, a lidar com todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, aquelas que a gente não pode transformar, não pode mudar. Então, quando a gente não pode mudar as circunstâncias ao nosso redor, a gente começa a perceber que a gente pode e precisa mudar a nós mesmos, né? E isso é o espiritual que dá o sentido para a existência, e é essa força motriz que Maslow falava, que aponta, né, para o melhor de nós, para aquele estado de conexão e de unidade, aonde tudo está integrado, tudo faz parte. Mas ainda, aonde não há essa questão que até a Cibele colocou, né, dessas dicotomias. Mas será que se eu olhar para o espiritual, eu vou ter que dispensar o lucro, por exemplo? Não, num estado unitivo transpessoal, todas as polaridades, elas somem, elas não existem mais. A gente sai dessa visão de mundo polarizada e a gente entra em contato com uma unidade, né, com esse espírito de unidade, onde a gente percebe que a realidade, ela está todos nós, né, tudo na realidade que a gente percebe está interconectado. E aí vocês podem dizer para mim, mas isso é viagem de gente que anda nas nuvens, muito desconectado com a realidade, imagina, o dia a dia não é isso, né? Pois eu vou dizer para vocês mais uma coisa antes de terminar aqui, para não me alongar muito, porque tem muita coisa para falar, e se eu não interromper, eu vou ficar até as 9h30 aqui só blá, 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 blá. Assim, para vocês terem uma ideia, esses estados de conexão e de unidade, onde existe esse transpessoal fazendo parte da nossa vida, na prática, acontecem em torno de 90% da população. A minha pesquisa atual, estou fazendo uma pesquisa sobre isso agora, de doutorado, a minha pesquisa é sobre a prevalência, entre outras coisas, né, das experiências espirituais no Brasil, na população brasileira. E a gente chegou à conclusão de que numa amostra representativa, realmente 92% alega já ter tido pelo menos uma experiência significativa espiritual que impactou a vida. E entre essas experiências,
a gente tem as experiências de maior conexão, que são as experiências que a gente chama de místicas, né? Mas que são experiências justamente onde a gente percebe essa conexão com algo maior do que o eu, com algo transpessoal, ou seja, maior do que o ego, aquilo que vai além de mim, aquilo que é maior do que eu. E isso não quer dizer que a gente precise ser crente em alguma religião ou espiritualizado no sentido mais estrito da palavra, mas a gente pode, por exemplo, sentir, existem ateus, né, falando que existem, já passaram por experiências assim, né, onde se sentiram conectados, por exemplo, com a natureza de uma forma e tocados pela natureza de uma forma que foi transformadora. Então, para encerrar aqui só essa parte, eu queria só dizer que essas experiências, e aí sim, a potência da transpessoal, né, essas experiências, elas estão ligadas Você precisa desbloquear o iPhone. Meu iPhone aqui deu. Essas experiências, elas estão ligadas a um estado, né, de transformação do ser. Então, se você realmente se conecta, valoriza, reconhece experiências que você pode chamar, interpretar como espirituais, mas que são de fato transpessoais, porque elas te levam a algo maior do que você, a essa conexão, a emergência desses valores, isso pode transformar a sua vida, a maneira como você se vê, a maneira como você vê as pessoas à sua volta, o seu trabalho, as suas perspectivas. Então, isso traz um impacto imenso, né, se a gente trabalhar essas possibilidades, essas sensibilidades, se a gente olhar para isso. Então, a minha presença aqui é muito nesse sentido, de que chegou o momento, talvez, da gente realmente olhar para isso e buscar, né, favorecer esses estados de conexão, né, e que isso pode ser feito em qualquer ambiente, porque é como a Sibeli falou, né, o ser humano é um só, não importa o lugar onde ele esteja, né, então é um pouco isso que eu queria começar falando um pouco, mas já joguei aqui a bola para você, Paulo, para você, Regina, para a gente continuar então. Excelente, acho que a gente teve 3 aulas sobre o tema, enfim, acho que foram vozes aí muito importantes, né? Mas vamos lá, a gente tem algumas perguntas, então eu vou fazer a primeira. Deixa eu só achar ela aqui. A Fabrícia está perguntando como é que vocês acreditam que a gente consegue transformar o bem-estar em números para convencer as empresas de que dá para falar sobre bem-estar, sobre espiritualidade? Como é que a gente convence a alta direção, que geralmente precisa de fatos mais concretos, né, e não só de falas norteadas pelo bem-estar, enfim. Sabemos que o ambiente corporativo é um ambiente mais delicado para a gente levar certos tipos de assunto, e aí como é que a gente transforma isso numa realidade palpável para convencer empresas, para convencer executivos de que tratar o ser humano holisticamente é importante? Regina, posso começar? Deve, Sibeli, por favor. Tá. Eu acho que a gente tem como colocar números super claros nisso, né? Se o impacto desse comprometimento da saúde física e psíquica, ele tem como resultado absenteísmo, licenças médicas, turnover, custo maior com contratação e demissão em relação do turnover, eu acho que fica mais simples da gente calcular e colocar em números, né, o que o ambiente está fazendo com as pessoas. Por exemplo, em turnover, a gente tem uma rotação super alta. Eu não estou nem considerando que cada pessoa que a gente troca na organização, você vai gastar em média 2 ponto alguma coisa vezes o salário anual da pessoa, com a demissão, com a contratação, com o treinamento da nova pessoa, até essa pessoa estar produtiva no mesmo nível da outra, né, praticamente dentro de um ano na empresa. Mas você tem
as tuas taxas de turnover, e quando as pessoas saem, né, turnover voluntário, aquele que não é você que toma a ação, por exemplo, e você faz entrevistas de desligamento, você consegue identificar. Se você pegar os seus processos jurídicos em cima de assédio, você consegue quantificar o custo disso. Se você tem um hotline, uma linha de denúncia, onde você tem que trabalhar os casos, né, fazer apuração, investigação desses casos, e você chega a ver que eles são reais, né, são procedentes, você tem como calcular tudo isso para você levar para a sua liderança e ver qual é o tipo de trabalho que você vai fazer em cima do seu diagnóstico. Joana, quer fazer alguma abordagem sobre o assunto? Como você convence o seu CFO, por exemplo? Mas você tem que liberar o microfone. Opa, estava aqui falando um monte no mudo, mas era isso que eu ia pedir para complementar aqui uma perspectiva. O CFO é sempre o mais desafiador, viu, Paulo? Que é quem vai estar lá na ponta, de fato, trabalhando toda a perspectiva de investimento da operação, mas eu queria só complementar o que a Cibele trouxe, que eu estou total de acordo com o que ela trouxe, a gente, de fato, tem muitas formas de mensurar isso, mas eu até acrescentaria, e muito no olhar da inclusão e diversidade, que quando a gente vai falar de espiritualidade, até nessa perspectiva que a Cibele trouxe, mas a Cristina também complementou, da gente trabalhar com posturas coerentes com o que a gente acredita, né? E você permitir que a pessoa possa ser quem ela é, e no que ela acredite, na crença que ela tenha, da forma que ela se vê no mundo, enfim, se sente acolhida naquele ambiente de trabalho, independente de ser um ambiente, de fato, mais administrativo, mais na ponta, mais industrial, hospitalar, por exemplo, você vê o ser humano na sua integralidade, né? E eu acho que isso por si só já é uma vantagem competitiva para qualquer organização. Então, eu vejo que empresas que têm, lógico, nem vou entrar necessariamente no âmbito aqui da diversidade, mas de equidade de gênero e até de público LGBT, que também é uma temática forte que a gente vem trabalhando, né? E aí é uma perspectiva trans, mas de transgênero, a gente tem um olhar de pessoas que estão altamente produtivas, empresas que rendem no mínimo 35% a mais que outras empresas que não contemplam essas dimensões, e tudo isso também vai, sim, de religião, de regionalismo, de crença, credo. Então, eu acho que compreender o ser humano na sua integralidade e as empresas terem esse ambiente acolhedor e seguro para que as pessoas possam expressar quem são, obviamente, a gente pode tangibilizar isso por números, que acho que a Cibele já colocou muito bem, mas existem pesquisas diversas, de McKinsey, de outras grandes empresas que falam de produtividade para essa perspectiva da inclusão humana na sua integralidade, né? Então, queria só complementar esse ponto, assim, que acho que a Cibele já elucidou bastante os pontos mais tangíveis aí, mas sim, tem pesquisas que trazem essa perspectiva ampla da inclusão. E falar de espiritualidade, ou até dessa questão transpessoal, eu entendo que é uma forma também de incluir essa outra dimensão humana, né? Ou sobre-humana, ou trans-humana, enfim, como as especialistas certamente vão falar muito melhor do que eu, mas eu queria só trazer esse ponto que também a gente consegue justificar, assim, as empresas agora veem isso como vantagem competitiva, né? Quando eu falo, por exemplo, do mercado de saúde, eu preciso ser uma empresa que também entenda o meu cliente na ponta, né? E a missão da nossa empresa hoje é fazer com que as pessoas tenham vidas mais saudáveis e que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Então, eu não tenho como, nesse todos, não considerar, por exemplo, pessoas que têm essa questão da espiritualidade, seja por religião ou não, mas nessa perspectiva das posturas coerentes, eu gostei do termo da Cibele, também sejam nossos clientes. Então, a gente precisa ser uma empresa inclusiva e uma empresa que também respeite essas questões. Senão, a gente também não tem negócio, né? Já que a gente precisa tangibilizar na pergunta, talvez, da Fabrícia, em como justificar isso. Talvez, se eu não me reconheço, eu não consumo, eu não adquiro um plano de saúde, eu não
olho aquela empresa como algo que eu quero comprar, e que empresa, de fato, não é necessariamente um foco que seja filantropia, pelo contrário, né? É, de fato, trabalhar lucro, mas nesse respeito à diversidade. Eu queria jogar agora no colo da Maria Cristina duas questões aqui do chat, que eu acho até só para a gente mudar um pouquinho de vertente, tá? Uma é a pergunta do Matusalém, né? Sobre a glândula pineal. Você tem algum estudo, alguma coisa específica que fale sobre isso? E a segunda pergunta, que é de outra participante, né? Ela queria saber quais são as técnicas que você recomendaria para ser utilizado dentro do ambiente corporativo. Joguei no seu colo, eu falei que eu ia mudar tudo. Realmente, né? Eu já estava preparada para colocar alguma coisa sobre a pergunta anterior e vamos embora. Sobre a glândula pineal, existem sim pesquisas, né, mas elas ainda não são conclusivas, né? O papel da glândula pineal, ele é muito antigo, né, na história, desde Descartes, que dizia que a glândula pineal era essa conexão entre a matéria, o corpo, né, e a alma, né, aquilo que é imaterial e invisível dentro do ser, né. E atualmente a pineal tem sido pesquisada no sentido de ser a glândula que é responsável justamente por essa captação, vamos dizer assim, que em alguns cenários aí espirituais a gente colocaria como mediúnica, né? Então, pessoas que teriam sensibilidade mediúnica teriam a pineal mais, enfim, dentro de uma certa configuração, né? E que essa pineal, ela seria essa glândula que é, na verdade, responsável por essas questões do nosso contato com o espiritual, né? Mas eu quero dizer para vocês que existem sim pesquisas, mas elas ainda não são conclusivas, né? Existem ainda muitas pessoas pesquisando isso, aqui no Brasil especialmente. Eu acho que ainda tem muito pano para manga para a gente dizer, nós encontramos, né, o ponto de Deus, né, no corpo. E acho que a questão até é maior do que isso, porque será que a gente precisa encontrar um ponto, assim, né? E a minha proposta aqui justamente é da integração, da gente sair um pouco dessa visão muito polarizada, inclusive, né, ou tão dicotômica, que diz que a matéria é uma coisa e o espírito é outra coisa, né? Na psiconeuroimunologia, por exemplo, já desde os anos dos anos 70 para cá, a gente sabe que tudo está conectado, corpo e mente estão conectados, entendendo mente como esses processos mais subjetivos, invisíveis, que ninguém nunca encontrou quando abriu o cérebro, foi lá e nunca encontrou a mente, né? Ninguém nunca encontrou o inconsciente quando fez uma cirurgia cerebral, verdade ou não? Então, essa questão que diz que tudo em nosso corpo é um sistema integrado que funciona de uma forma harmoniosa, e que tanto o corpo influencia, então, os processos mentais, como os processos mentais influenciam os processos físicos, isso já é algo que está consolidado, por exemplo, né? Então, eu partiria muito mais nesse sentido, e daí para frente, aumentando as nossas sensibilidades, as nossas capacidades de perceber, e por isso que, já emendando com a outra pergunta, quais seriam as práticas ou as técnicas que a gente poderia realmente trazer para o mundo corporativo, que são, assim, técnicas que a gente pode dizer que são transpessoais, né? Então, basicamente, lembrando que a transpessoal, ela fala dessa pulsão, desse impulso, dessa força motriz, que vai no sentido do nosso crescimento, né, na direção do nosso melhor, da nossa unidade, vamos dizer assim, né, a gente ampliar as formas de perceber o mundo é importante, porque, veja, a realidade, ela é percebida de acordo com a nossa lente, né,
de acordo com o estado de consciência em que a gente está. Então, se você está num estado de consciência onde você está identificado com a dor, exclusivamente com uma baixa autoestima, ou com o estresse, né, com essa questão de demandas e coisas que eu tenho que dar conta e eu não sou capaz, eu não vou conseguir, você acaba tirando, né, e deixando de realmente se conectar com outras possibilidades de enfrentamento dessas situações, porque você fica fragmentado, você fica só numa parte da coisa, mas existem sempre, né, em cada situação que a gente se depara, existem pelo menos, né, dois lados muito fortes, que a gente precisa unir, né, então, trazer práticas para a empresa, né, que sejam de aumentar essa percepção sem julgamento, por exemplo, daquilo que é a realidade interna da pessoa, ou mesmo da realidade da equipe, do ambiente de trabalho, percebendo, por exemplo, que há mais de um lado nas situações, né, percebendo que as coisas que parecem contraditórias, na verdade, podem conviver, e a gente pode ir além delas e encontrar soluções. Então, num primeiro momento, criar, por exemplo, momentos de silêncio e contemplação seria uma prática transpessoal que hoje em dia é, inclusive, muito difundida através de uma abordagem que é a mindfulness, por exemplo, que no passado a transpessoal, inclusive eu quero dizer aqui, foi a primeira abordagem a trabalhar com meditação e a pesquisar sobre os efeitos da meditação. Lá no início, com meditação transcendental. Atualmente, é a mindfulness que está com tudo, né? E o que é a mindfulness? É um recurso que a transpessoal pode utilizar, como outros também, né? Onde você vai entrar em contato com você mesmo, no silêncio, na contemplação, ou seja, quando você entra em contato com o silêncio e com a contemplação, você já está no espiritual, e dessa forma você vai conseguir trabalhar melhor com a percepção de uma realidade que vai lhe parecer diferente de quando você está naquele pico do estresse, né? Onde você vai perceber de uma forma completamente diferente aquela mesma realidade. Isso pode ser feito em grupo. Existem outras técnicas, por exemplo, como a confecção de mandalas. As mandalas, elas são instrumentos que o Jung até trouxe, né, num primeiro momento, que são instrumentos que servem, inclusive, nas religiões e nas tradições espirituais orientais, como instrumentos de autoconhecimento e de meditação, né, dentro daquela prática religiosa, mas o Jung trouxe para dentro da psicologia como um instrumento também de autoconhecimento e de como se fosse assim um retrato daquilo que se passa no seu interior, né, dentro de você. Então, a confecção de uma mandala individual, uma mandala grupal, reflete aspectos da realidade que você não consegue, às vezes, botar em palavras ou perceber conscientemente, mas que você consegue traduzir em forma de representações simbólicas, em figuras, em desenhos, em pinturas, né? E isso pode ser muito esclarecedor, tanto de conflitos que você está vivendo, quanto de soluções que você pode criar. Mais uma coisa, todas as práticas transpessoais, elas vão tentar fortalecer, né, a questão dos nossos sentidos, das nossas maneiras de conhecer e de estar no mundo, né? Então, a gente tem, assim, o olho, a gente sempre fala na humana, né, a gente tem essas três formas de conhecer no mundo, né? A gente tem o que a gente chama de o olho da carne, o olho da mente, o olho do espírito, né? Então, isso é uma coisa que se remete lá ao passado, né? Mesmo na pré-modernidade, vamos dizer assim, né? Mas o que a gente quer dizer com isso é que a gente pode fortalecer os sentidos, por exemplo, né? Você estar presente no momento, dentro de uma situação,
aumentar a sua sensibilidade no sentido de perceber os seus sentidos funcionando e, sem julgamentos, acolher o que você percebe, né? Da mesma forma, você perceber os seus pensamentos, que é o olho da mente, né? E perceber como eles se desenvolvem e para onde eles apontam. Da mesma forma, olhar para as suas emoções e perceber que você não é as suas emoções, mas elas fazem parte de você. Então, conversar, dialogar com essas instâncias e trazer uma dimensão de inspiração do que seria esse ser que para você, né, é algo sagrado. E o ser ou a natureza, enfim, algo que lhe é muito sagrado, que lhe inspira, né, a ser melhor, como um grande sábio que morasse dentro de você e que você pode ter acesso a ele, né? E a gente pode ter acesso a essa instância dentro de nós que sabe mais do que a gente. Então, dessa forma, integrando todas essas dimensões, né, trazendo essa inspiração através de algumas desse ser, vamos dizer, eu chamo de ser, mas que seria essa representação do sábio dentro de nós, né, a gente trabalha técnicas que fomentam isso, através de relaxamento, através de indução, por exemplo, a práticas de ampliação de consciência. E a gente consegue trazer essa inspiração presente, né? A gente consegue perceber a integração dos nossos sentidos, da nossa razão, da nossa emoção, das nossas sensações. A gente integra tudo isso e consegue ter uma visão da realidade muito mais ampla e muito mais rica, né? Então, assim, a gente faz uso de práticas que são oriundas lá nas tradições espirituais, mas que a gente cria uma linguagem, a gente faz uma adaptação delas para uma linguagem mais psicológica, e a gente, então, as aplica, né? Então, as mandalas, como eu falei, né? A gente usa o enneagrama, por exemplo, que é uma forma da gente, inclusive, saber mais sobre os tipos de personalidades envolvidos ali numa situação. A gente trabalha com questões transgeracionais, por exemplo, numa empresa familiar, isso é extremamente importante, né? Como os valores dos antepassados daquela família, eles se fazem sentir presentes, mesmo que inconscientemente, e acabam até fazendo com que algumas decisões sejam tomadas e não outras. Então, o impacto disso, então, todo esse lado. Mas é isso, é mais simples do que parece, é mais sutil do que parece. Não é que a gente vai ali nas empresas propor uma regressão, não é nada disso. São técnicas, até porque não se trata disso, né? São técnicas que realmente fomentam esse equilíbrio, essa conversa, esse diálogo entre todas essas personalidades que nos habitam, né? E que fazem parte de nós, mesmo que a gente não goste delas, né, elas estão aí falando conosco, e elas representam, né, elas estão aqui impactando o nosso corpo, a maneira como a gente está no mundo, como a gente está na empresa, o papel que a gente desempenha lá, né, e até, assim, da gente poder, eu acho que trazer um pouquinho essa coerência, como a Cibele falou, né, de alinhar, né, aquilo que é mais caro para você, aquilo que é mais essencial para você, com aquilo que a empresa também tem como um valor, né? E então, nesse sentido, quando eu falo de conexão, quando eu falo de interconexão, né? Eu estou falando de algo que acontece dentro de mim, mas também entre mim, né? E a todos os colaboradores, todas as pessoas que trabalham comigo e a própria empresa como um corpo vivo, né? Como um ser, vamos dizer assim. Essa conexão, ela precisa acontecer, e ela precisa ser uma conexão de alma, né? Então, acho que, não sei se eu respondi, se alguém estiver me ouvindo aí, é uma aula, né? Se lembrar de mais alguma técnica, tem muitas técnicas, muitas coisas para falar.
Agora a Regina vai para a ala do RH de novo, né, Regina? Vou voltar para a aula do RH, porque o Antônio Márcio fez aliás, um super participante aqui, né? Agradecê-lo pela presença mais uma vez. O Antônio Márcio fez uma pergunta, eu vou direcionar para a Joana a primeira resposta, depois se a Cibele quiser participar também, mas ele perguntou se vocês acreditam que os processos seletivos hoje conseguem identificar essas potencialidades transpessoais nos candidatos, né? Então, e aí, Joana, você citou uma série de coisas que são importantes, né, lá na United Health, e como que vocês fazem para entender, acho que tem até uma questão cultural, né, se um candidato, já na entrevista, tem essas aptidões transpessoais, enfim, o que vocês usam, técnicas, ferramentas? Muito boa pergunta, viu? Acho que conecta, inclusive, aí as duas frentes, né? Ou as três, indo para o lado de espiritualidade também depois, mas da parte transpessoal eu vou depois voltar para a Cristina, tá? Para ela reforçar um pouco mais. Eu vou trazer um pouco no olhar de fato do RH, e até a Cristina pode me trazer se isso é transpessoal ou não, né? Porque talvez conscientemente não seja algo que necessariamente o RH faça hoje, tá? Mas o que a gente tem uma preocupação muito grande na organização é, de fato, trabalhar nos nossos processos a conexão por valores, de fato, da empresa, né? Então, e fora os valores que a gente tem, que não são valores necessariamente que estão na parede ou no nosso crachá, mas a gente tem valores como integridade, propositalmente, aí nessa sequência, porque acaba sendo uma consequência de todos os outros, né? E todos os processos seletivos, a gente também tem técnicas, mas aí de uma perspectiva mais de RH, de também identificar profissionais que tenham uma conexão com esses valores. Então, quando a gente fala de compaixão, que é, enfim, voltado extremamente para uma perspectiva de empatia, né, de fato se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro, sentir a dor do outro. E a gente tem algumas perguntas, algumas técnicas que direcionem aí para que esse candidato, esse potencial profissional faça parte da nossa estrutura, tem que haver uma conexão ali, né? Então, o United Health Group tem uma cultura muito forte também, que vem dos Estados Unidos, aqui acaba tendo uma mescla com o que era da cultura a mil, né? Era uma empresa familiar, que chegou também aí no Império como a maior operadora também de saúde no Brasil, mas a cultura do United Health Group tem alguns princípios que, quando eu vejo a Cristina trazendo alguns pontos aqui, eu conecto muito com a cultura que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem um princípio que é o elevador do humor e o nível de energia. Então, como é que eu estou no meu elevador do humor e qual que é o meu nível de energia naquele momento, como é que eu posso me silenciar, organizar a minha mente sobrecarregada, que um dos princípios também é o esteja aqui agora, né, que muito se fala na atenção plena, enfim, em outras vertentes, que todas as lideranças da empresa, de nível gerencial e acima, têm uma imersão nessa perspectiva da cultura. Então, trazer princípios como esse para a nossa cultura, conectados, inclusive, aos nossos valores, nos faz também ir para o mercado, ou, enfim, à medida que a gente tenha candidaturas, considerarmos pessoas profissionais, potenciais colaboradores nossos, né, ou funcionários, empregados, a nomenclatura que desejem trabalhar, conectados aos nossos valores. Então, tem essa perspectiva da cultura, tem, por exemplo, o que a gente chama de cone de resultados, que vai muito numa linha de que os meus pensamentos, né, a sintonia que eu tenho aí de pensamentos, que podem ser inúmeros, mas que isso gera comportamentos e os meus comportamentos geram resultados. Isso também é um dos princípios da cultura United, né? Fora alguns outros, filtros pessoais, que eu acho que a Cristina também trouxe esse olhar, né? Uma percepção sem julgamento, de você saber que existem aí outros pontos de vista, outras formas de olhar uma mesma situação, também são alguns dos nossos princípios. Então, lógico, acho que eu tenho o privilégio de estar numa empresa que eu me conecto com os valores dessa empresa, que eu me conecto com os princípios de cultura dessa empresa. Eu vejo que cultura acaba sendo algo que também possa ir para um transpessoal
pessoal, né, Cristina? Não sei, mas que com o passar dos anos não é uma receita de bolo, não é um processo, não é nada ali fixo, é um movimento, é um conjunto de práticas, de protocolos, de comportamentos, de valores que são de fato perpetuados, né, ao longo do tempo. Então não dá nem para você mensurar uma cultura em pouco tempo, ou enfim, se é que é possível. Então leva-se pelo menos uns 30 anos para que uma cultura se estabeleça. Então o que eu poderia dizer é que geralmente as empresas buscam essa conexão dos profissionais com seus valores, com a cultura. E isso, acho que se o profissional não tem uma conexão com a cultura e valores da empresa, também não permanece por tanto tempo nela, né? Lógico, gente, que não tem uma empresa perfeita e que todos os valores e que todos os princípios sejam aí, de fato, vivenciados diariamente na prática. Não é isso, né? Mas você consegue minimamente perceber que essa conexão de valores faz a pessoa se sentir mais conectada e se sentir parte daquela cultura, daquela organização, e dar o seu melhor, né? E aí, de novo, não sei se está ligado a transpessoal, tá, Cristina? Vou deixar você completar talvez a segunda parte da pergunta, mas eu diria que tem um pouco dessa prática e dessas técnicas para avaliação muito comportamental, né? A gente não faz nenhum questionamento de cunho pessoal, enfim, isso nem é liberado na empresa, mas de perspectiva comportamental, através das experiências, das vivências, que conectem aos nossos valores e à nossa cultura. Então, talvez tenha alguns aspectos que a gente possa considerar o transpessoal, mas que não necessariamente é algo consciente ou intencional, né? É algo que está talvez aí envolvido nessa perspectiva das nossas análises. Eu posso só dar uma parte agora, só para complementar, pode ser? Pode ser, Cibele? Pode sim, Cris. Estava no mudo. Então, não, é assim, eu queria trazer que, exatamente, eu acho que é nessa direção que a Joana está dizendo, mas assim, a gente pode ir além, né? Dentro da Humana Mundi, a gente acabou justamente desenvolvendo um modelo que a gente chama modelo integrativo de cuidados, né? Que é justamente um modelo que vai dar conta desde essa entrada, né? Dessa primeira entrevista, desse primeiro contato, né? Com um profissional, até o momento realmente em que a gente vai junto, né? Lidar com aquela dor que está se manifestando, né? E que a gente quer atuar no sentido do desenvolvimento pleno dele, né? Então, a gente trouxe da área da saúde, por exemplo, onde eu justamente trabalho, um instrumento chamado anamnese espiritual, né? E a anamnese espiritual, ela é muito rica, ela nos traz elementos que nos ajudam a justamente entender o que é essa dimensão transpessoal ou espiritual também, para as pessoas que a gente entrevista, né? De uma maneira muito singela, de uma maneira muito eficiente, a gente consegue, ao mesmo tempo, abordar esse assunto e entender na profundeza, realmente, o que é que move aquela pessoa. Então, essa anamnese, ela foi adaptada, né, da saúde, onde a gente utiliza, especialmente, por exemplo, no Instituto de Psiquiatria aqui da Faculdade de Medicina, aqui da USP, onde a gente faz justamente uso dessa anamnese com pacientes lá, e a gente adaptou, né? Então, a gente criou esse modelo que passa por todos esses momentos de entrada, de trabalho, de saída, vamos dizer assim, dentro de uns grupos, né? Onde a gente vai integrar todas essas dimensões de cuidado. Então, se por acaso como eu estava dizendo antes, a gente separa, no dia a dia, a gente separa corpo, mente e alma, e a gente se especializou de tal maneira que a gente vai para o médico do corpo, depois a gente vai para o terapeuta lá, depois a gente vai todo para cuidar de uma gastrite, que a gente então vai primeiro para um terapeuta, e o terapeuta fala, não, você está com um problema de
estresse, né? É muito estresse, vamos lidar com esse estresse. Só que você continua com a gastrite, aí você tem que ir lá num gastroenterologista, e ele vai te dar, e você fica andando de médico em médico, de especialista em especialista, aí você vai para uma massoterapeuta para relaxar, né? Como se as coisas não estivessem integradas, né? E você acaba se perdendo nessa confusão. Então, no nosso modelo, as coisas estão integradas e a gente customiza, a gente personaliza esse plano de cuidados, né, de acordo com aquilo que a gente recebe, né, de demanda da empresa, dessa anamnese que a gente faz, por exemplo, e também é assim com os nossos casos clínicos lá na Humanamundi, é assim que a gente trabalha prioritariamente. Algumas pessoas, muitas, né, que já passaram por lá, podem dizer, que a gente faz da mesma forma. Então, a gente reúne os especialistas de uma forma tal que essa integração, ela realmente exista, né, e com uma coordenação e toda uma orquestração, né, aonde o espiritual, o transpessoal está sempre presente, de uma forma interdisciplinar, de uma forma transdisciplinar, esses especialistas que vão atender a todas essas demandas e necessidades em vários momentos, né, do trabalho, eles estão juntos como uma equipe integrada que se fala, que vai mudando as ações conforme um e outro vão se colocando, e desenvolvendo novas técnicas e dando novas soluções. Então, acho que, só complementando assim, eu acho que existem muitas formas, né, da gente incluir o transpessoal, realmente, especialmente na entrada, né, e a anamnese espiritual, se vocês tiverem vontade de conhecer um dia, a gente vai ter muita, eu vou gostar muito de compartilhar. Vai mesmo, lugar bacana para visitar a clínica, hein? Muito bonita, por sinal. Depois eu vou colocar na descrição. Eu sei que tem alguns assuntos sobre mandala e outras coisas mais. Se você permitir, Cristina, depois eu disponibilizo o seu e-mail profissional, aí as pessoas direcionam diretamente as questões para você sobre essas técnicas, tá? Mas agora, Cibele, você acha que processo seletivo, feeling, espiritualidade, qual o nome que você chamaria isso dentro de um processo seletivo? Eu tô com a Joana, né? Eu acho que a gente consegue fazer, sim, com o fit dos valores e cultura da empresa. E eu acho que tem competência de trabalho em equipe, colaboração, inclusão, diversidade, que a gente consegue pegar claramente nas entrevistas, né, de seleção de pessoal. Agora, eu acho que tem que ter o fit com a empresa. Eu sempre gosto de lembrar que mudança de cultura, valores, etc., é feito chuveiro, vem de cima para baixo, não é bidê, não é de baixo para cima. Então, por mais que eu possa ter decidido, por exemplo, que o meu ambiente tem que ser menos tóxico, tem que ser melhor, eu posso ter outros tipos de ambientes lá dentro, ou de ferramentas, etc., a empresa tem que querer, né? O líder tem que querer, a direção tem que querer, senão não acontece. Não é uma pessoa que vai fazer com que esse movimento ocorra na empresa de uma forma generalizada. Ele pode fazer ali no ambiente, né? Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, a gente vai se juntando, etc. Mas eu acho que tem que ter uma conscientização de liderança para isso, né? A empresa, em questão de valores, de ambiente, etc., tem a cara da direção, né? Tem a cara do CEO, se é o dono que está lá, o familiar, enfim. Agora, eu acho que dá para a gente identificar, assim, em entrevista, seja com as ferramentas que a Cris está trazendo, que eu, sinceramente, não conheço, gostaria muito de conhecer, porque o assunto é apaixonante, ou seja, nas competências que a gente trabalha, né, na adesão, na aderência que tem em relação a valores e cultura. Alguém quer fazer uma pergunta diretamente pelo áudio das nossas participantes? Fiquem à vontade, tá? Vocês podem abrir o microfone também. Kátia, olha, a Kátia lembre que pode liberar a câmera aí, Kátia. Você é sempre uma grande participante também, além de ser da área de RH também. Você tá que nem o Márcio. O Márcio pediu para não chamar ele, que ele estava de pijama.
Não, eu não tô de pijama, não. Olha, gente, nem eu, viu? É só minha câmera que não está funcionando. Eu acho que... Vocês estão me vendo? Ah, tá. Não, gente, eu só queria agradecer às 3 convidadas de hoje. É um tema incrível, assim, uma verdadeira aula. Eu acho que todo mundo, eu até comentei isso no chat, acho que todo mundo pode aproveitar esse momento que a gente está vivenciando, apesar de um dia a dia intenso, principalmente para quem está trabalhando em casa, dividindo aí as tarefas, mas a gente não pode perder essa oportunidade de olhar mais para a gente, né, se recolher e tentar se conectar de corpo, mente, espírito. Esse foi um tema bem, assim, por tudo que eu já vivenciei no mundo corporativo, é um tema incrível, mas que eu vejo ainda muito distante, assim, de empresas que estão muito focadas em resultado. Talvez agora, nesse novo normal, algumas tenham tirado algumas lições aprendidas e fazer algo diferente com esse foco aí, tá? Parabéns para vocês. Eu acredito, Obrigada, Kátia. eu acredito muito nisso, sabe, o que ela está falando, Kátia, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é realmente um convite, né? Vocês sabem, né, na tradição chinesa, na tradição oriental, toda crise é igual a oportunidade, né? Então, não deixa de ser, não é uma linguagem de poliana, não é ser poliana, não é negar as questões difíceis, sofridas que a gente está vivendo, mas é seguir com elas, para além delas, buscando algo melhor, né? Em termos de funcionamento, tanto pessoal quanto profissional, né? Então, eu acho que se as empresas querem realmente ter um futuro e se conectar com as novas gerações, eu acho que esse é o caminho. Porque eu vou dizer para vocês, as gerações, esses jovens que estão aí chegando, eles não fazem essa divisão, eles não vão, de forma alguma, se conectar com um trabalho que não agregue valor. Eles não se submetem a trabalhar somente por algo que está vazio. Tem que ser algo carregado de significado e que os projete para algo maior e melhor, né? Hoje não tem mais eu acho que esse é o futuro, eu acho que esse Covid, ele está tirando de nós um monte de coisas, né? Tirou certezas que a gente tinha, que eram ilusórias, tirou essa divisão entre o profissional e o pessoal, a gente está tudo no mesmo lugar aqui, né, trabalhando, vem filho correndo, passa por cima, tirou essa ilusão, né, que a gente tem de que amanhã vai ser assim, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, a percepção do tempo mudou, né, para todo mundo, a gente perdeu a conexão com o tempo linear, né, então são coisas que tiram a gente de um estado de segurança e nos colocam justamente suspensos, né, e aí que tá, é nesse momento que a transpessoal, ela pode ser absolutamente transformadora, né, é nesse momento que a gente pode justamente, quando tudo mais se perdeu, o que é que fica, o que é que permanece e o que é que me faz levantar todas as manhãs, a despeito de todo o sofrimento. Então, eu acho que não tem como a gente negar essa dimensão e fugir muito disso agora. O Fernando queria a palavra, Fernando, se você quiser liberar seu microfone e o vídeo, fica à vontade. Olá. Ah, tá. Pegadinha. É que eu estou no... Eu estou vendo Fernando. Gente. Boa noite. Meu nome é Luciana Vanzo, sou sócia da Cristina. É uma honra aqui ouvi-los e participar enquanto Humana Mundi, né, de uma conversa tão gostosa e eu acho que tão importante. Eu gostaria de contribuir no sentido até do que a Cris, a Cibele e a Joana, querida, falaram,
é que nós, enquanto Humanamundi, enquanto a gente fala também de modelo integrativo de cuidados, o que nós pensamos da seguinte forma, né? Não cabe só a nós pensarmos no indivíduo enquanto seres humanos. Então, nós estamos falando de nós, mas quando a gente fala sobre a linguagem de vocês, né, no mundo de recursos humanos, no mundo corporativo, nós estamos falando desse grande capital humano. Então, nós entendemos o seguinte, que a empresa é um organismo vivo, né? E quando a gente vai aqui no nosso modelo integrativo de cuidado, a gente fala do corpo. Quando a gente vai aí para as empresas onde vocês estão enquanto na linha de frente, né, de recursos humanos, fazendo com que a nossa economia prospere, fazendo com que essas empresas, elas realmente cuidem dessa saúde, então nós estamos falando do corpo dessa empresa. Ao mesmo tempo, enquanto a gente fala da alma, enquanto indivíduo, a gente entra em contato com toda essa razão, essa emoção, sensação, intuição, né, que a Cris veio falando, só que quando a gente vai para a empresa, a gente está falando exatamente da emoção, de toda a razão e sensação de um organismo chamado empresa, corporativo. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala da alma, a gente fala da energia. Então, pegando um pouco o gancho da cultura, nós entendemos que a empresa, como organismo vivo, nós temos o corpo enquanto espaço físico, nós temos a mente enquanto capital humano, e nós temos a alma enquanto energia, quando a gente une no modelo colaborativo, no modelo coletivo, né, para fazer com que essa empresa se mantenha com saúde. É claro que nós entendemos, né, que se colocar à disposição da empresa, e a gente sempre fala isso na Humanamundi, no sentido de que, puxa vida, né, como entrar nas empresas para falar sobre saúde e bem-estar? A gente sai um pouco daquela época do laboral, né, onde a gente senta na cadeira, coloca ali o rosto, e aí a gente recebe aquela massagem relaxante, e que muitas empresas colocam na hierarquia de gerentes, diretores, e daí vai, né, e esquece, a gente fala que esquece um pouco o chão da fábrica. Então, a gente entende que o modelo, ele abarca tudo isso, né, o corpo, a mente, a alma da saúde dessa empresa. Se a empresa não tiver saúde, o capital humano não tem saúde. Se a empresa ela não investe no capital humano, a empresa ela não dá conta de seguir adiante. E aí a gente sofre com tudo isso. Então, a nossa colaboração junto às empresas é fazer com que esse organismo, que é extremamente vivo e responsável por uma economia que é enorme, ela consiga seguir adiante com equilíbrio. Então, não é mais e não é menos, mas é um equilíbrio. Como que a gente equilibra um sistema corporativo? Quando todos falamos a mesma língua. A gente percebe muito no corporativo, né, essa descentralização. Muitas vezes a gente ouve assim, mas parece que não é um departamento, né, parece que são vários departamentos, onde o assunto é único, mas se falam muitas línguas. Então, como que a gente integra a linguagem, né, a partir de uma visão, de uma missão, de uma cultura dessa empresa? Então, como realmente eu me coloco enquanto capital humano dentro de um corpo físico que é tão magnânimo? Então, a gente precisa olhar para isso. O modelo integrativo de cuidados, ele vem para isso. Ele vem para cuidar desde o topo dessa pirâmide, né, que é esse gestor que tem aí dentro da sua hierarquia, ele é o top, é o responsável por tudo isso, e ele vem, através dessa cultura, abraçando e acolhendo esses líderes. Porque se a gente não abraça, não acolhe a liderança, esses líderes eles não conseguem também liderar com saúde, né? Com resiliência, com empatia. E aí, como é que faz? E aí se torna ali um efeito dominó, onde a gente já se viu falar muito também dessa questão de como a gente cuida dos conflitos organizacionais. E aí, quando a gente olha esse capital humano doente, é onde esse cara que está lá em cima, que é o responsável de tudo isso, e fala assim, poxa, mas por que tantas demandas, né? Por que a evasão? Então, por que o plano de saúde aumentou? O plano de saúde aumentou porque teve muito uso do plano de saúde, né? Aumentou proporcionalmente.
E aí aumentou por quê? Porque essa pessoa, ela está lá, né, com um afastamento inimaginável, porque está numa situação de estresse, numa situação de ansiedade, numa situação de pânico, fóbica, né, que simplesmente vem e paralisa, e aí essa liderança, ela fica como paralisada também ao mesmo tempo. Então, como que a gente une tudo isso? Então, é assim, eu estou aqui para agradecer, eu gostaria de colaborar dessa forma, no sentido de a gente entender a empresa como esse organismo, não é só como ser humano, mas como um organismo que é tão importante para a gente, e também dizer que os especialistas que estão dentro desse modelo integrativo são especialistas extremamente preparados e que também têm a mesma visão de corpo, mente e alma, quando a gente fala desse transpessoal, que a gente realmente transcende qualquer situação, às vezes, de que a gente fica, muitas vezes, sem saber o que fazer, tanto enquanto liderança, como enquanto liderado, tá? Então, era isso que eu gostaria de dizer, e super agradecer aí também pela participação de todos, e pela qualidade, né, de discurso que vocês ofereceram aqui. Eu estou realmente muito orgulhosa de vocês. Obrigada pela contribuição. Eu acho que a gente teve uma conversa extremamente rica, uma das mais ricas que a gente teve até agora, né? Então, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas eu quero agradecer a Cristina, a Cibele e a Joana pela presença, por toparem estar aqui com a gente e serem tão nobres em dividir aí tudo que sabem e tudo que pensam com a gente. A gente não vai ter muito tempo, até porque é ruim extrapolar muito o horário, mas eu queria que em um minutinho vocês fizessem as considerações finais. Eu vou começar pela Cibele, porque eu sei que ela tem um outro compromisso e precisa sair. Mas já deixo aqui o meu agradecimento e até a próxima. Me perguntaram se 1h30 não era muito, né? Eu falei assim... Não caia, né, Paulo? Bom, gente, eu queria agradecer de verdade o convite, a participação. Acho que foi um bate-papo super gostoso. E, para encerrar, eu queria repetir, eu acho que uma das coisas que a Cris falou agora no final, eu acho que tem mudanças que é uma questão de tempo e que são sem volta, né? Eu acho que essa mudança da espiritualidade no trabalho, da redução dessa toxicidade, de que a gente possa conviver melhor, com um propósito, com uma causa, fazendo bem, fazendo o correto, de forma adequada, não tem volta. A Cris falou super bem dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eu espero que entrem cada vez mais e mais rapidamente para ajudar a gente, né, a empurrar essa mudança, porque são jovens que não aceitam mais o ambiente de trabalho como a gente teve até hoje, né? A gente já tem mudanças acontecendo. A Joana falou da compaixão como um dos valores da UHG. Eu confesso que quando eu li isso no ano passado, eu achei fantástico. Eu achei, putz, compaixão. Eu lembro que a AES tinha nos valores dela o fun, né, diversão, se divertir com o trabalho, e muitas vezes mal interpretado, mas que era uma coisa super legal e que você não vê também, né? As coisas são todas muito, muito sérias, né? Muito, muito sisudas. Então, eu acho que é uma mudança sem volta, é daqui para frente. Eu não acredito que a gente evolui, eu acredito muito que a gente evolua. Então, só pode ficar melhor. Obrigada, gente. Joana, quer falar agora, depois a Cristina encerra? Claro, também aproveitar o gancho para agradecer demais aí pela oportunidade. Eu acho que todos nós estamos aprendendo esse momento e desaprendendo e aprendendo de novo, e acho que esse momento aqui para mim foi muito rico para viver isso. Então agradeço a oportunidade, até a todos que ficaram com a gente até agora, né? O Fernando aí que se colocou, na verdade a Luciana, também foi muito, muito bacana. Obrigada pela troca, e acho que o que eu diria era até um gancho com o que, se eu não me engano, foi a Kátia que trouxe, do novo normal, né? E a gente tem visto isso na organização e das nossas vidas, de que, de fato, para lidar com esse novo normal,
a gente vai simplesmente reconhecer o que é humano, né, gente? Que é também lidar com as nossas vulnerabilidades aqui. Então, todos nós somos vulneráveis, todos nós precisamos fazer um home office, alguns schooling já, mas que o cachorro late atrás, que o filho passa interrompendo, isso é simplesmente humano. E que nesse novo normal, as empresas de fato precisam entender isso, né? Que vai ser tudo muito extraordinário, mas em situações extraordinárias como essa que a gente está vivendo, a gente não pode tomar ações ordinárias, né? Então, eu queria só, mais uma vez, agradecer e dizer que esse humano, que agora a gente está reconhecendo realmente o sentido de tudo e como que a gente vai lidar com as nossas vulnerabilidades, especialmente no ambiente de trabalho, de fato fique no novo normal com a força que nos faça reconhecer essas potencialidades do nosso humano, né? E agora não tem mais essa intolerância ao erro, essa perspectiva de não poder ser quem somos ou assumir as nossas vulnerabilidades, mas que a gente, de fato, consiga reconhecer o nosso potencial sempre, aprender, desaprender, aprender de novo e saber realmente dar valor ao que realmente importa nas nossas vidas, né? Então, ao simples, ao humano, às trocas, aos relacionamentos, especialmente dentro de casa, que a gente tem aprendido muito também, e que isso possa ser depois disseminado numa energia muito positiva aí, para dentro e fora das organizações. Então, obrigada a todo mundo, muita gratidão mesmo. Cristina, é contigo. Maravilhoso, também queria agradecer a todos vocês, né, as Cibele, Joana, nossa, maravilhoso ouvir e aprender com vocês. Eu queria só trazer que esse novo normal, que ele não seja o normótico, né, que a gente não haja no piloto automático mais, piloto automático da normose, que é um conceito na transpessoal, né, muito interessante, que diz que às vezes o normal, que é o que todo mundo faz e espera que você faça igual, é doente, né? E, na verdade, agora eu acho que a grande linguagem da atualidade, né, que conecta todo mundo, na verdade, é o sofrimento. A gente está passando por esse momento aí ímpar, né, de sofrimento, e a gente está em contato com as nossas vulnerabilidades. Mas é justamente por causa disso que a gente pode, sim, né, desenvolver valores e atributos que nos conectam e nos fazem superar as adversidades e o sofrimento, né? Valores como a compaixão, por exemplo, que foi tão bem falado aqui, valores como perdão, valores como amorosidade, né? E que eu acho que é isso, eu acho que não tem volta também, eu acho que isso está aqui para ficar, né? Acho que está aqui para a gente se reinventar, é um momento de morte e renascimento. Então, o meu convite é que a gente olhe para esse lado espiritual, né? No sentido que eu falei aqui, né? Do sentido para que a gente possa realmente renascer dessas cinzas, né? Renovar as nossas atitudes e trazer mais benefício para a humanidade, né? Então, eu agradeço profundamente e estou à disposição de vocês também para próximos encontros. Eu e o Manamundi, né? Diga-se de passagem. Primeiramente, eu agradeço a todas pela participação e todos, né? Tinham poucos homens, né? Mas a gente tem que fazer a moral com eles, o Márcio, o Matusalém. E semana que vem a gente está junto de novo. Quem quiser participar, é um grupo de RH, o Grupo Lumen, né? Mas quem quer buscar conhecimento é sempre bem-vindo nos nossos encontros, independente de ser de RH ou não. Agradeço a todos e até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Até. Tchau, tchau.